3-2-1, bora gravar, hein? Vou atualizar para vocês o DM do São Paulo, Ferreirinha, Alan Franco, Arboleda, Pablo Maia, falar um pouco do Lucas e também do Oscar. Quando é que esses jogadores, enfim, vão voltar? E, obviamente, falar sobre a questão do Alan Franco, que saiu ontem com uma pancada, saiu depois de uma dividida, sentiu, foi carregado, inclusive, né? Tem imagem dele sendo carregado ali na hora de ir embora pro vestiário. E também do Ferreirinha, que acabou desfalcando o time ontem no jogo contra o Náutico, vitória em cima do Náutico com placar mínimo na Copa Betano do Brasil. E eu vou falar também sobre Carlo Ancelotti, que recusou a seleção brasileira, e o foco agora é JJ, Jorge Jesus, mas tem um outro nome aí que agrada nos bastidores da CBF e eu vou falar pra vocês. Mas antes, se inscreve aí no canal, hein? Ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores, tudo do mundo da bola pra vocês. E tem também o nosso cupom da Centauro, que é o Hernan10, 10% de desconto na compra dos produtos da Centauro. Olha o QR Code aqui na tela, link também na descrição do vídeo, beleza? Bom, a análise ontem da cúpula São Paulina, da direção, enfim, sobre o jogo de ontem foi um resultado importante, um resultado mínimo, mas importante de você ir com uma vantagem lá pro jogo da volta, lá nos aflitos, no dia 20 de maio, né? Na semana de 20 de maio. Então, assim, óbvio que São Paulo poderia ter feito mais gols, São Paulo produziu mais, poderia ter feito mais, sim, mas a análise é que o trabalho segue, que o trabalho está seguindo com resultados que são importantes, como, por exemplo, da Libertadores, que é líder do grupo. No Brasileirão ainda, né, precisa ter um encaixe, apesar de que o empate contra o Ceará foi bacana no sentido de resultado, de pontuar fora de casa, mas na Copa do Brasil fica aquela sensação de que poderia ter feito um pouquinho mais de gols, né, principalmente. Teve chance para isso, mas a análise é de que o trabalho segue, o trabalho tem uma evolução nesse sentido. Claro, se coloca muito também na conta dos desfalques, né? São Paulo tem muitos jogadores que estão fora por lesão, se recuperando, aquela coisa toda, e eu quero dar uma atualizada para vocês. Por exemplo, Ferreirinha ontem foi desfalque, né? Mas foi um desfalque porque ele foi poupado. Ele teve ali uma sobrecarga muscular, um pouco de dor, é verdade, que o impedia de jogar. E essa dor, muito se falou, vamos preservar o Ferreirinha para não ter nenhum problema de estourar. Então foi uma preservação. O Ferreirinha deve estar à disposição no jogo contra o Fortaleza, assim como o Lucas deve voltar, né? Ou pelo menos está sendo preparado para voltar no jogo contra o Fortaleza. A questão do Alan Franco foi dividida ali, logo depois ele saiu. Inclusive tem uma imagem do Kaique Silva da Rádio Transamérica que mostra que ele foi carregado ali pelo fisioterapeuta do São Paulo, ajudou ele, saiu, né, ajudando ele ali com dificuldade para caminhar, para ir pro vestiário. Mas o que eu pude apurar hoje pela manhã é que, assim, vai ser reavaliado, vai ter uma avaliação, mas assim, nada que preocupa. Não é algo assim, o Alan Franco, nossa, vai ter lesão, vai ter que fazer exame de imagem, meu Deus, não, tá tranquilo. Não é algo que preocupa o DM do São Paulo, o refis do São Paulo em relação ao Alan Franco. A ideia, nesses jogos importantes de Libertadores que vem pela frente, são jogos assim que o São Paulo, para manutenção de liderança, basicamente classificar para a próxima fase, São Paulo espera ter Arboleda e Pablo Maia à disposição. Pelo menos o Pablo Maia à disposição para ficar no banco ali, minutagens e tal. O Oscar ainda um pouquinho mais, mas é algo que o São Paulo está trabalhando muito e o próprio Oscar está se dedicando muito nessa recuperação para voltar o quanto antes. Então o São Paulo está planejando esses jogadores, essa volta desses atletas com muita cautela, com muita calma, né, para não ter aquela coisa de apressar os processos e de repente o jogador ter uma nova lesão. Então o São Paulo vê que pode, na Libertadores, nos jogos importantes, ter de volta aí os seus principais atletas. Então esse aí é o panorama do DM do São Paulo nesse momento. Tá desfalcado? Tá bastante desfalcado. Os casos de Caleri, o próprio Luiz Gustavo é diferente, é algo que é mais pra frente. Então esses jogadores estão na iminência de voltar, tipo o Arboleda, o Pablo Maia, que é uma grande notícia, o Pablo Maia voltando, e o Lucas também na próxima sexta-feira no jogo contra o Fortaleza no Morumbi. Então esse é o resumo do São Paulo na questão do DM. Bora falar de Ancelotti, porque o Ancelotti recusou a CBF, né? Todo mundo viu, disse não a CBF. A CBF se retirou da negociação momentaneamente, né? Não vai negociar. E agora surge o nome com mais força, é o do Jorge Jesus, né?
técnico do Al Hilal, que tem uma história do Flamengo, conhece o futebol brasileiro, mas obviamente não é assim, simplesmente fala assim, ó, JJ, liberou aqui o Ancelotti, vem agora. Não. É uma conversa, é uma negociação. Jorge Jesus é um técnico experiente, importante. Não vai simplesmente chegar e falar assim, beleza, vou correndo já que vocês não conseguiram o Ancelotti, né? Então, tudo vai depender muito dessa conversa, de como vai se realinhar essa conversa ou a se alinhar essa conversa com o Jorge Jesus. Por outro lado, o que corre também por fora e no sentido assim de que tem um apreço muito grande nos bastidores da CBF é o do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, multicampeão, conhecedor do futebol brasileiro, conhecedor dos atletas brasileiros, é um técnico que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, vê com bons olhos, gosta muito do trabalho. Mas aí seria uma situação de você negociar com o Palmeiras e a questão toda é que o tempo é curto, né? Você teria que negociar com o Palmeiras, o cara fazer a convocação, data FIFA e ele quer disputar o Mundial com o Palmeiras. Então seria uma situação assim um pouco até mais complicada, né? Então é uma situação que a CBF está analisando esses nomes, está analisando qual vai ser o próximo alvo para chegar junto. Mas o que tem de informação é que Jorge Jesus é um nome mais ali palpável, é um nome ali mais à mão e que tem todos os pré-requisitos para assumir a seleção brasileira, e o próprio Jorge Jesus já deixou claro que gostaria muito um dia de ser técnico da seleção. Vamos aguardar os próximos fatos. Mas até mesmo a questão do Ancelotti, por mais que a CBF fale, saiu da negociação e tal, é uma coisa momentânea, pelo menos que eu vi, né? Vamos ver se de repente lá na frente se liberar do contrato com o Real Madrid, receber o que tem para receber, se acertar lá com o Florentino Pérez, presidente do Real, quem sabe, né? A seleção brasileira volta. Eu creio que é difícil imaginar um cenário desse, mas vamos aguardar. Enquanto isso, a CBF tenta buscar esse alvo, porque o tempo tá ficando curto, né, esse caminho tá ficando curto e a CBF se vê com um problema aí para ter um técnico às vésperas de uma data FIFA. Comentem aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Tamo junto.